Eu tenho muito medo da corrupção, mas também tenho muito medo do que se faz contra a corrupção. Porque o que acontece é que, por exemplo, é muito fácil discutir hoje em dia com as pessoas, os políticos roubam todos, é uma roubalheira, a corrupção, até porque isso, a sensação é que isso está à nossa volta em todo o lado, e muitas vezes não é a sensação, é a realidade. E ninguém quer discutir a ética política. Nós vivemos legalmente situações intoleráveis do ponto de vista da ética política que são perfeitamente legais. À cabeça, obviamente, não vou desenvolver isto porque digo praticamente todos os programas, está o famoso pagamento da dívida pública ao FMI e outros assuntos que são infinitamente mais perigosos e dilapidadores do orçamento público do que a corrupção que eu penso que deve ser combatida. O problema aqui é o seguinte, é que com um sistema jurídico judicial lento e com uma crise de representação política séria, em que basicamente as pessoas acham que toda a gente é corrupta ou que as pessoas não os representam, quem é que... Eu disse acham, não estou a dizer que é. Quem é que sobressai nesta luta como o grande justiceiro? 3 poderes não eleitos. Os média, a polícia e o Ministério Público / tribunais. E, portanto, nós, com o desejo de combater a representação política que mal ou bem é eleita, damos um poder desmesurado para fazer aquilo que a política não consegue a 3 instituições que não são escrutinadas por nós. De tal maneira que estas operações, aliás, já adotaram nomes alviodescos. É a teia, é a rota final, é o Marquês. Agora, como resolver isto? Eu penso, nisto sou bastante radical, que nós temos que criar aqui um muro entre o que são serviços públicos e serviços privados. Nós chegámos ao ridículo e a União Europeia fomenta isto. Atenção. Aliás, um dia, quando tivemos tempo, falamos dos escândalos de corrupção na Alemanha e noutros países. A União Europeia fomenta isto, que é, as câmaras estão de mãos e pés atados, não podem, têm 2 problemas gravíssimos, além da falta de dinheiro, que é falta de quadros qualificados. Portanto, tem imensa gente que não conseguiu e não se adaptou, não se reestruturou e não consegue prestar os serviços necessários e que fazem parte dos quadros e que eu não defendo que devem ser despedidas, porque há muita forma de resolver isto sem despedir pessoas. E tem a segunda, que é não podem contratar. E, portanto, o ar-condicionado pifa, é preciso reorganizar um festival literário, é preciso um autocarro e tudo tem que ser contratado ao setor privado. Portanto, nós estamos permanentemente a pagar impostos para serviços públicos que estão permanentemente ao serviço do setor privado e depois, para fingir que isto, que em si é eticamente reprovável do meu ponto de vista, cria-se um emaranhado jurídico em que o mais ágil, o mais astuto, não consegue sobreviver a ele. Porque há sempre uma linha no qual ele falhou, ainda por cima, como o Rodrigo disse, o que é verdade, como amplia-se, por um lado, o escopo dos crimes. É corrupção, é tráfico de influências. Por outro, amplia-se, passa-se da prova ao indício, quando não ao julgamento público. Quer dizer, eu não estou a ver como é que nós vamos resolver isto. E achar que o problema é falta de leis. Sim. Ou falta de um sistema, ou falta de mais polícia, ou falta de mais investigação, e eu acho que todos estes setores devem ter meios para combater a corrupção, é criar uma ilusão. Nós temos que começar por resolver o problema à cabeça, que é que escolhas políticas é que nós temos para o país. Por exemplo, esta semana está a ser votada a Lei de Bases da Saúde. E uma boa parte dos deputados têm todos altos cargos no setor privado da saúde. E qual é o mal? Isto, pois, exatamente. Para mim, é intolerável do ponto de vista ético, mas é totalmente legal.